Então eles foram tirados, colocados para fora do Egito, e o Senhor então, Ele começou a trabalhar na vida daquele povo, porque é assim que acontece. Quando nós somos tirados da terra do Egito, não é simplesmente tirado da terra do Egito, posto numa vida de cristandade e está tudo bem como passa de mágica. Não, há um processo. Há um processo a ser percorrido. E nesse processo o Senhor nos ensina de todas as formas. Ele nos ensina o quê? Ele nos ensina a deixarmos de lado tudo aquilo que nós praticávamos no Egito. E uma delas, a qual o Senhor nos fala esta noite, é a murmuração. É a murmuração. Ora, este povo aqui era senão o povo de Deus. Era o povo de Deus. Era o povo de Israel. O povo escolhido que Deus escolheu para ele. Ele falou: eu vou pegar vocês, eu vou limpar vocês, eu vou ajudar vocês. Vocês são o povo escolhido. Até hoje, eles são o povo escolhido. Aleluia. Israel é o povo escolhido. É verdade. Nós éramos gentios. Graças a Deus, herdamos esta graça redentora do Cristo, porque aprove a Ele nos dar essa oportunidade. Mas o povo escolhido desde o início era o Israel. Então há um processo, e esse povo aqui, eles não foram aprovados nesse processo. Irmãos, a Bíblia nos diz que esse povo aqui, eles ficaram durante 40 anos. Uma trajetória, segundo diz os historiadores, que não era para ter passado de algumas semanas. Eles permaneceram ali no deserto durante 40 anos. E por causa do quê? Por causa da rebeldia e da incredulidade. O Senhor tanto fazia pela vida deles, mas para eles nada estava bom. Eles sempre queriam mais e mais e mais. Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 15, está escrito ali: as duas filhas da sanguessuga. Sabe qual é o nome das duas filhas dela? Dá e dá. Não basta. Mais. Ele é sempre mais. Ora, o que mais o Senhor precisa fazer pela minha vida e pela tua vida, para que nós acreditemos que Ele vai cumprir a promessa de nos dar o repouso celestial? Esse povo aqui tinha acabado de ser alimentado pelo maná. Esse povo aqui tinha visto as 10 pragas. É verdade. Caírem sobre todo o povo do Egito, e nenhum dos israelitas tiveram nenhum dano. Esse povo aqui começou a caminhar no deserto de dia, no sol escaldante. O Senhor enviou uma nuvem para tapar aquele sol e aquele povo passar. Irmão, conforme o povo ia passando, ia andando em cima do povo. Coisa linda. É verdade, meu Deus. E no frio, porque nós sabemos que o deserto, no calor, pela manhã, é muito quente. E ao anoitecer, ela é muito fria. O Senhor ele colocou uma coluna de fogo em volta do povo, para que o povo não morresse de frio. Esse povo viu o Senhor abrindo o mar de lá para cá. Esse povo viu maravilhas. Desceu pão do céu para eles. E quando foi no dia seguinte, a Bíblia diz que depois toda a congregação dos filhos de Israel contendeu com Moisés por causa de água. E logo então eles colocaram o Senhor à prova. E eles falaram desse jeito aqui, ó: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado. Ou seja, eles não creram em nada daquilo que o Senhor deu para eles. Eles não creram com fé, eles não creram com interesse de coração. Eles não creram, irmão Gilmar, que o Senhor ele podia suprir a
Aleluia, Jesus. Você já louvou o Senhor. Sua voz já saiu. Desde hoje de manhã você nem notou às vezes. Está respirando. Desde hoje de manhã. É verdade, meu Deus. E às vezes nós nem notamos. Andamos, falamos, ouvimos, sentimos. Temos braços, pernas perfeitas. Hoje nós ouvimos aqui, meus irmãos, uma gratidão ao Senhor, porque o óleo não queimou o pé todo. Agora já imaginou? Ao invés dela agradecer porque o óleo não queimou o pé todo, ela tivesse murmurado porque queimou um pouquinho o pé dela? O ser humano é muito ingrato. Nós não conseguimos reconhecer, meus irmãos, aquilo que o Senhor tem feito por nós. A gente só quer mais, e mais, e mais, e do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo. Está na hora de nós pararmos, irmãos. Por quê? Porque o tempo está chegando. Que tempo? O tempo que Jesus vem buscar uma igreja fiel. E muitos que estão dentro da casa do Senhor, achando que vão subir, estão com o coração empedrados, porque não ouvem a palavra do Senhor, porque não recebem a palavra do Senhor com alegria, porque vem muitas vezes para bater cartão, mãe. Vem para bater cartão. Vem para falar que veio. Para ninguém dizer que eu não fui, eu vou. Vem muitas vezes porque o pastor ordena. É certo que tem que obedecer ao pastor? Amém. Mas o nosso coração, eles têm que estar alegre. O nosso coração tem que estar alegre aqui dentro. Aqui dentro nós não estamos sentados numa sala de espera do médico. Nós não estamos aqui no ponta-tempo esperando alguém chamar a nossa senha, não. Se nós viemos para cá, tem que ser com o coração grato. Aleluia. E louvarmos ao Senhor e agradecer por tudo quanto Ele tem feito. Tudo. Aleluia. Por quê? Porque o maior de tudo nós já recebemos. É a salvação em Cristo. Aleluia, é verdade. E no livro de Hebreus, meus irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 3, a partir do verso 7, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, ó, Hebreus 3, verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirmos a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Que dia é esse que ele está falando? É aquele dia lá das águas de Meribá. O escritor aqui ele está fazendo menção de que aquele povo lá não deu ouvidos à voz do Senhor e murmurou. Então aqui ele fala para mim e para você: se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração, como aquele povo lá naquele dia. Por quê? Versículo 9: que dia onde nossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por 40 anos, eu torno a dizer, aquele povo viu todas as maravilhas do Senhor. Irmã Miriam, saíram crianças de lá do Egito. 40 anos se tornaram adultos, né? A Bíblia diz que as suas roupas não ficavam rotas, não rasgavam. As suas sandálias, os calçados dos seus pés cresciam junto com as crianças. Vocês acreditam nisso? 40 anos. A
aquele povo viu tudo isso. No versículo 10, o Senhor ele vai falar: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E foi isso que aconteceu. Aquele povo murmurou tanto. Aquele povo murmurou tanto contra Deus, depois de ter visto tantas maravilhas, que o Senhor falou para eles: vocês não vão entrar na terra prometida. A não ser dois que têm um espírito diferente. Quem são esses? Josué e Caleb. Somente. Só entraram os filhos dessas pessoas. Eles não entraram. Deus falou que não ia entrar e eles não entraram. Eles não entraram na terra que mana leite e mel. Os filhos deles entraram. Quem sabe até os netos deles entraram. Mas eles não entraram. Porque é assim que acontece. Quando o Senhor fala é. Quando o Senhor fala não é. E pronto, acabou. Acabou. É Ele quem dá a palavra. É Ele quem ordena a bênção e a maldição. E foi Ele mesmo que falou para o povo de Israel, no livro de Deuteronômio: hoje, pois, ordena-te a bênção e a maldição. Qual que você quer? Escolha. Hoje eu estava conversando com o Adam e eu falei para ele: filho, você tem que escolher, pensar antes de fazer. O que fazer? O que não fazer? É para fazer? Não é para fazer? Nós temos esse livre-arbítrio. Você lembra, né, Fê? Nós temos esse livre-arbítrio. Porque Deus não quer ninguém roubou. Deus não quer. Deus ele quer que nós sirvamos a Ele com raciocínio, com entendimento. Deus não quer um robô. Simplesmente porque o pastor está mandando você vir. Simplesmente porque você tem que vir aqui e acha que tem que bater cartão. Não. Tudo quanto fizermos aqui na casa do Senhor, ou para o Senhor, tem que ser com o coração sincero. Tem que ser com o coração voltado à oração. Aleluia. Independente das nossas provas. É verdade. Glória a Jesus. Nós temos que ter um coração sincero, um coração grato por tudo quanto o Senhor ele já nos fez. E hoje Ele fala para nós, mais uma vez: se hoje vocês estão ouvindo a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Aleluia. Não faça como aquele povo. Glória a Jesus. Não faça como aquele povo. O Senhor nos exorta, nos adverte. Mais uma vez Ele mostra: Ele não ande por esse caminho da murmuração. Seja grata a tudo quanto eu tenho lhe dado. Glória a Jesus. Amado da minha alma. Porque o Senhor não nos deixa passar fome. Oh, glória a Jesus. O Senhor não nos deixa passar frio. O Senhor ele provê todas as coisas. Aleluia! Eu sei que você já passou dias difíceis, assim como eu também já passei muitos dias difíceis. Teve tempo que eu e as minhas duas filhas, a gente comia arroz com gosto de desinfetante, cozido na lenha. E por que era um desinfetante com gosto de desinfetante? Porque eu não tinha óleo para cozinhar, o único arroz que eu tinha. Então a moça me deu óleo já usado, tinha colocado naqueles 5 litros de desinfetante, sabe? Que era para fazer sabão mesmo. Eu usava para cozinhar o meu arroz. Mas eu sabia que em todo aquele momento o Senhor ele estava me provando. Porque é isso que o Senhor ele faz comigo e com você. Ele prova o meu e o seu caráter para saber se nós somos dignos de entrar no repouso. Não é qualquer um que vai entrar, não,
coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, como nós entristecemos Ele com o coração ingrato. Aqui cada um de nós temos as nossas lutas. A sua luta não é a minha. A minha luta não é a sua. Quem sabe eu não suportaria o que você passa. E quem sabe você não suportaria aquilo que eu passo. Porque Deus, Ele sabe como trabalhar em cada um de nós. Porque cada um de nós temos limitações diferentes. Às vezes eu aceito o que você não aceita. Às vezes eu não aceito aquilo que você aceita. Não tem ninguém maior, não tem ninguém menor. Igreja é o hospital do Senhor. Onde todos... Igreja não, igreja não é perfeita. Não é. Entenda uma coisa, a igreja não é perfeita. Entenda isso, coloque na tua cabeça. Vamos parar com esse negócio de mimimi. Casa de A, casa de B, casa de Z, casa de D. Não, você está aqui por causa do Cristo. Aleluia. É verdade, meu Deus. Não tem perfeição na igreja, no hospital do Senhor, onde estão todos feridos de alguma forma. E é aqui que nós encontramos o bálsamo para as nossas vidas, o bálsamo para as nossas feridas. É aqui que nós encontramos o maná do céu. É aqui que nós encontramos água para saciar nossa sede. É aqui que nós encontramos força quando estamos fracos e cansados. É na nossa casa, sim, primeiro de tudo. É verdade. Mas depois nós temos que estar em comunhão, irmãos, uns com os outros. A cada oportunidade que se passou aqui nessa noite, eu tenho certeza que Deus falou com você de uma maneira. Você só não ouviu se você não quis. Porque Deus é bom e Ele está neste lugar. E Aleluia. Ele fala com o povo dele, Ele não despede o povo dele vazio. Nós aqui muitas vezes entramos vazios, permanecemos vazios e saímos vazios. Mas o Senhor, Ele tem um maná do céu para nos dar. E Ele fala aqui para nós, irmãos. Versículo 13. Antes de ter um coração mau e infiel, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Quantas pessoas você já animou hoje para permanecer no caminho? Aleluia, Pergunta Jesus. difícil? Glória a Jesus. Quantas pessoas nós animamos ontem para permanecer nesse caminho? Novo e vivo caminho. Pergunta difícil, né? Aquilo que é bom para mim, eu devo compartilhar com você. Eu não devo compartilhar com você as minhas frustrações. Não interessa para você. Você já tem as suas. Você não precisa das minhas. Eu não tenho que compartilhar com você os meus problemas. Não interessa para você. Você já tem os seus. O que eu tenho que compartilhar com você são as boas novas. O que eu tenho que compartilhar com você é um testemunho lindo de gratidão ao Senhor. O que eu tenho que compartilhar com você é o que o Senhor tem feito na minha vida. E não venha me dizer que Deus não tem feito nada na tua vida. Porque se você está aqui nessa noite hoje, escutando a voz do Senhor, e não está lá no Egito, preso pelas garras de Satanás. Aleluia. É É verdade, eu creio assim, Jesus. que nós devemos compartilhar com os outros. Nós devemos exortar os uns aos outros. É assim que a palavra nos pede. Quanto tempo? Em quanto tempo? Durante todo o tempo que se chama hoje. Amanhã vai se chamar hoje. Depois de amanhã você vai falar hoje. Ou seja, todos os dias. Todos os dias. Exortemos uns aos outros. Vamos lá. Você consegue? Mais um pouquinho. Vamos caminhar. Eu estou com você. Você Glória. não está só. É verdade. Igreja, nós precisamos entender
Aleluia, aleluia. Nós precisamos entender isso e colocar em prática. Que nós somos um corpo. Não existe cristão só. Não tem esse negócio de viver só, de não dividir nada com ninguém. Isso não existe, gente. É verdade. Comunicar as nossas necessidades aos santos. Saiba com quem falar. Procure uma pessoa sábia, uma pessoa de sabedoria. Um pastor que você sabe que ele é um homem de Deus. Uma mulher que você sabe que ela é uma mulher de Deus. Nós não temos que carregar sozinhos os nossos fardos. Nós não temos. Nós não temos que carregar sozinhos os nossos fardos, irmãos, gente. Igreja, eu vou falar uma coisa para você, tá? Você pode não gostar do que eu vou falar, mas a partir do momento que nós decidimos não compartilhar com os outros a nossa dor, isso é orgulho, tá? Isso é orgulho, se chama orgulho. Ai, não, isso eu quero que você tem que falar para todo mundo. Escolha uma pessoa só. Divida a carga. O apóstolo Paulo, ele disse: carregai a carga uns dos outros. Isso é bíblico, meus irmãos. O Senhor, ele fala que exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, meus irmãos, ele é como se fosse uma droga. Ela age na vida da pessoa causando dependência. É ilusório, é uma ilusão passageira, seja qual for o pecado. O pecado tem nome, tá bom? Não existe pecado maior e pecado menor, mas existem pecados. Transgressões é o quê? É pecado em cima de pecado, é erro em cima de erro. E o orgulho é um grande pecado que a igreja tem cometido, pastor. A gente se acha muitas vezes. Não, eu vou suportar sozinho. Não, que ninguém tem que ficar carregando nada. Não, porque eu não consigo. É verdade. Nós não conseguimos nada sozinhos. Se nós conseguíssemos alguma coisa sozinha, o Senhor teria feito-nos sozinhos. É verdade. Ele nos colocou corpo, cabeça, ombro, peito, perna, dedo, joelho, cotovelo, o corpo. Quem aqui viu uma cabeça andando sozinha por aí? Não se vê, gente. É É verdade. o corpo. A igreja primitiva. Ela foi marcada por um povo que se entregava pelo amor de Cristo. Aquele povo, eles viviam em comunhão uns com os outros. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós podemos ver que todos eles compartilhavam e ninguém tinha falta de nada. Porque eles compartilhavam entre si todas as coisas. Era tudo. Isso quer dizer que também era problema. Um ajudava o outro a caminhar. Igreja do Senhor, 2026, o tempo está ficando cada vez mais difícil. A igreja está se esfriando cada vez mais. O amor de muitos se esfriaria, foi o que Jesus disse. Isso não era para acontecer conosco, irmão. Mas infelizmente isso está acontecendo. Porque o que nós mais temos visto são crentes olhando para o seu próprio umbigo, para o seu próprio problema. Não busca ajudar, não procura ajudar. Ei! Há quanto tempo faz que você não manda uma mensagem para alguém, ou então você olha para ela dentro do culto e dá, mas o Senhor olha dentro dos seus olhos e fala: você está bem. Está tudo muito mecânico.
orações, os nossos louvores, as nossas oportunidades, está tudo muito reza, tudo muito mecânico, sempre a mesma coisa. Cadê aquela chama viva que antes ardia em nossos corações? É verdade, meu Deus. Igreja, quando nós vemos em um congresso, uma festividade, às vezes a pessoa, o pregador, o pastor, chamando uma pessoa que para vir entregar a vida a Cristo, a gente vê os crentes assim, ó. A gente tem que abaixar a cabeça e receber. É verdade. Vai. Quebra as barreiras agora. Às vezes o inimigo está lá segurando a pessoa. Você, cristão, tem que fazer isso. A gente está assim, ó. Cadê a empatia? Cadê a preocupação? Cadê? Muitas vezes estão como Marta, se faz, vem, corre, faz. Mas nós estamos como Maria, escolhendo a melhor parte. Aprendendo a Cristo. Verdadeiramente amar. Não é pelas nossas obras. Não é por limpar o banheiro da igreja que eu subo do céu. Não é por administrar o círculo de oração geral que eu vou para o céu. Não é. Não é pelas minhas obras que eu vou subir. Não é. Igreja, cuide, para que não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. É um relacionamento verdadeiro com Cristo. É verdadeiramente querer seguir os mesmos passos de Cristo. Quem quer seguir o passo de Cristo? Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, foi blasfemado naquelas ruas de Jerusalém, levando a sua cruz. E eu creio que a maioria daquelas pessoas que estavam ali à direita e à esquerda gritando: crucifica! Eram as pessoas que comeram do pão, eram as pessoas que comeram do peixe multiplicado, eram as pessoas que tinham sido libertos de espíritos imundos, eram muitas vezes coxo que não andava, era surdo que não ouvia, era mudo que não falava. Recebeu as bênçãos do Senhor. Igreja do Senhor, já está na hora, mas do que na hora de nós não queremos somente as bênçãos do Cristo. Dá, me dá, eu quero mais, Senhor, o Senhor ainda não fez isso, eu ainda não consegui isso do Senhor, não consegui, ainda quero mais. Não! Está na hora de nós olharmos simplesmente pelo maior sacrifício que já foi feito por nós na cruz do Calvário, e Ele nos deu a salvação. Ele nos tirou da terra do Egito. Está na hora de nós sermos gratos ao Senhor e de uma vez por todas seguir os caminhos do Cristo. Ele se amava. Uma coisa que eu levo muito a sério, é o texto que está em Mateus 25. Que fala de quando o Senhor, Ele falou com os discípulos dele, ali na mesa da ceia. Ele falou que quando os discípulos visitavam os presidiários, e quando eles davam de comer ao que tinha fome, e davam de beber ao que tinha sede, em todo aquele tempo eles estavam fazendo a Cristo. E eles não faziam a Cristo quando eles não faziam a essas tais pessoas. E nós estamos vivendo muito na nossa bolha, irmãos. Muito. Tem pessoas lá fora tão sedentos. O meu vizinho, o seu vizinho. As pessoas que passam ao redor de nós, que vêm ao nosso destino, muitas vezes dentro da nossa casa, e nós não exortamos uns aos outros. Muitas vezes nós temos a oportunidade de seguir um caminho do Mestre dentro de nosso lar,
mas nós não damos o braço a torcer por conta do coração orgulhoso, porque eu tenho razão. Não, ele cedeu. Ele cedeu a tudo. Ele cedeu a todos os direitos dele. Ele se submeteu. Ele esvaziou-se a si mesmo, Filipenses 3. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele foi obediente até a morte de cruz. Não foi qualquer morte. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome. E que a esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele foi provado e ele foi aprovado. Por isso ele foi glorificado. Nós não vamos herdar repouso se nós não formos aprovados. E o segundo maior mandamento, ao qual o próprio Cristo nos ensinou, é: ama-te a ti mesmo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, Jesus, é verdade, meu Deus. Glória a Jesus. Versículo 15, somente mais uma vez, igreja do Senhor. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como lá na provocação. Porque havendo lá alguns no filho, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Como eu disse, teve Caleb e Josué que creram. Versículo 18: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Aqui está falando que Deus somente disse que não entraria no repouso aos desobedientes. Só. E o Senhor, ele veio nos ensinando desde o início. Desde o início. Sábado passado eu estava na casa da cidadania, que os moradores de rua deu risada aí. Que eu comentei, né? Que Adão, ele tinha tudo ali no deserto. Né, irmão? Tudo no deserto, ali no jardim do Éden. Tudo. O Senhor me falou: você pode comer de tudo. Você dá para os animais, você trabalha, você administra. Isso daqui, ó, trabalho teu, tudo teu. Come de tudo. Só não mexe aqui, tá bom? E o que ele fez? Ele permitiu ser mexido justamente aqui onde não é. Então a gente vê que desde o início o Senhor, ele só quer nos ensinar uma coisa, ao qual o Cristo cumpriu: obediência. Só. É tão pouco, é pouquíssimo. Só que é muito difícil. Por quê? Porque o ser humano é ruim. Eu e você somos ruins. Nós somos ruins. E é necessário nós pedirmos ao Senhor humildade de coração. Porque nós somos ruins, arrogantes, soberbos. Somos ruins e não reconhecemos que somos ruins, irmã Nazaré. E tem gente que vai sair daqui nessa noite murmurando: ela me chamou de ruim. Você não conhece, não consegue reconhecer a humanidade dentro de você. E isso é muito ruim, tá? Se você não consegue reconhecer, se nós não conseguimos reconhecer, peça ao Senhor que é tudo dá. Ele dá. Nada vai ser dado se não for do céu. Nós devemos pedir tudo a Ele e Ele dá. Mesmo que você não queira, ore ao Senhor pedindo para que Ele faça você querer. Senhor, eu não quero, mas me faz querer, Senhor, porque é o teu querer. Mesmo que eu não queira, eu quero querer. E Ele faz. Porque de Deus
a vontade e é Ele também quem executa. De Deus é o querer, tanto como o efetuar. Nós não fazemos nada sem Ele, igreja. Nada. Não há nada de bom em nós. Se alguma coisa sai de boa dos meus lábios, é o Espírito Santo de Deus. Se você consegue compartilhar alguma coisa boa com alguém, não é de você, é do Espírito Santo de Deus. Verdade. E nós precisamos, Igreja do Senhor, arrancar as nossas máscaras diante do Senhor e reconhecer essa debilidade que há em nós, porque isso é uma natureza adâmica, é a palavra que diz. Uma natureza caída. É uma natureza caída. E nós precisamos reconhecer isso em oração. E saber que nós somos dependentes dele. Assim como foi louvado hoje. Eu dependo dele. Você depende dele. Vai, igreja. Cadê a irmã da fé? Vai. Eu dependo dele, você depende dele. A unção é dele, é só glorificar. O louvor é dele, a honra é para ele, a glória é para ele, ninguém pode negar. É tudo dele. É tudo dele. Glória a Jesus. Você é dele. Ele te escolheu para ser dele. Não foi você que escolheu servir a ele. Foi ele que te escolheu. E ele quer te provar para que você entre no repouso. Não vai ser de qualquer maneira. Vai ser no meio da provação. No meio da provação, com o coração obediente. No meio da provação, sem murmuração. Seja grato por tudo que já foi feito. Por tudo que já foi feito por você. E quer saber o que é mais ainda? Seja grato ainda pelo que será feito. Oh, glória, é verdade. Agradeça, Senhor, eu ainda não recebi, mas eu agradeço porque eu sei soberano. Eu agradeço. E para tudo isso, meus irmãos e irmãs, nós só necessitamos de uma palavrinha bem pequenina. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e caminhar este novo e vivo caminho, seguindo os passos do Cristo. Necessitamos disso e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Graças a Deus.